Olá amigos, domingão, dia 3 de julho, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 4 ao dia 8 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube Dalton Vieira Invest. E se você estiver no YouTube, o botão inscreva-se fica logo aqui embaixo. Deixe o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo dentro do canal. E aproveite bastante o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Vamos então aqui ao nosso radar efetivamente falar de quais ativos. Hoje são muitos ativos, além de índices, enfim, vou falar de Ibovespa, depois falando de dólar futuro, de juros futuros, DI, contrato F25, vou falar de S&P 500, vou falar também de petróleo, Brent, vou falar aqui na sequência de PETR4, já que estou falando de petróleo, vou falar aqui de minério, contrato futuro. Depois venho para Vale 3, falo ali dos índices, desde o de consumo de energia, financeiro, materiais e imobiliário. Na sequência vou falando aqui das ações, serão basicamente essas ações aqui que vocês estão vendo, 12 ações que vão ser faladas além de PETR4, Vale 3, ou seja, 14 ações, mais uma série de índices a serem comentados aqui nesse radar da semana. Se ele for útil para você de alguma forma, já deixa seu like, seu joinha. Aproveita esse momento que eu vou rodar aqui a vinheta. Você já faz isso, já deixa o like, o joinha. E lembre-se também de, se tiver algum ativo que você quer que comente para as próximas análises, principalmente ali a análise de fechamento de pregão da segunda-feira, aproveite aqui os comentários, registre aqui seus comentários aqui embaixo. Vamos lá então, vamos começar aqui pelo Ibovespa, que terminou ali a semana fechando em queda de 0,3% praticamente, arredondando. Foi lá em cima, superou a máxima, bateu na zona de resistência, perdeu força. Essa região aqui, ó, bateu aqui, perdeu força, voltou, perdeu a mínima desse candle aqui e terminou a semana olhando para um gráfico diário, gerando aqui um candlezinho de reversão, algo semelhante a um martelo. Uma variação de um padrão de reversão dos candles, que a superação da máxima desse candle cria uma expectativa maior de subida. Lembrando, a tendência continua sendo de baixa no curto prazo, só muda se a gente tiver o Ibovespa acima do 102,237. Então mudaria a tendência de curto prazo para uma tendência de alta se fizer esse movimento. Mas enquanto isso não acontecer, seguimos dentro do movimento de baixa a favor da tendência. Gráfico semanal abortou a sinalização de fundo. Então, enquanto também não geraram uma nova retornou para cima dessa máxima ou dessa aqui, ainda temos uma expectativa maior de poder vir mais para baixo. Lembrando, zona de suporte mais relevante do Ibovespa na faixa dos 94.900 até os 92 mil pontos. Mais detalhes sobre essa região, você pode conferir a análise especial do Ibovespa que eu publiquei na sexta-feira, falando do que esperar para a nossa bolsa no decorrer de julho. Seguindo aqui agora para falar do dólar. O dólar aqui olhando, eu vou tirar até a questão do ajuste, o dólar está dentro de uma tendência de alta pelo gráfico semanal. Então tem aqui bom movimento de subida, quinta semana consecutiva com candle cheio, o que vai aumentando a expectativa. Se a gente olhar para o fechamento do mês acima ali da média, já foi algo mais representativo, acima de uma zona de resistência. Isso vai aumentando a probabilidade de no curto a médio prazo a gente ver o dólar caminhando para essa região aqui. Que região é essa? Região toda de resistência, que vai começar ali na faixa dos 5.611 até o patamar de 5.660. Mas olhando para a próxima semana, já tem um movimento longo para cima, já são 5 semanas aqui. Se a gente pegar esse movimento também de subida anterior do gráfico semanal, foram 5 semanas, 1, 2, 3, 4, 5, para depois gerar 3 de queda e mais 5 aqui também de movimentação para cima. Então, olhando para o gráfico diário, temos ainda um viés mais positivo, uma correção mais curta aqui, mas não esperaria algo tão longo para cima em um primeiro momento. Então, dólar, apesar do viés totalmente positivo no curto a médio prazo, para quem está comprado, fica antenado aí na questão de se ter mais um candle aí com mínima ascendente, de reposicionar o stop abaixo da mínima do último candle, falando de operação pelo gráfico diário. Fala de operações de day trade, a gente vai falar no decorrer da semana, através do giro dos futuros, através da análise de fechamento pregão. Então, você pode acompanhar o giro dos futuros aqui todos os dias, dentro do aplicativo DV Invest, e aqui pela análise de fechamento pregão ou mesmo radar do mercado, a gente comenta aí para operações mais de day trade, tanto o dólar quanto o mini índice.
Seguindo para os juros, nós tivemos aqui um DI apresentando uma semana de alta, 0,88%. Seguimos com um cenário que tem um viés de alta em termos de tendência. Então, colocando aqui em termos de tendência, enquanto não perder essa mínima aqui, ainda temos uma tendência de alta. Mas olha, observe, já fez isso aqui, então essa mínima já passa também a ter uma relevância, mas o viés continua sendo mais positivo, apesar de estar respeitando uma zona aqui de resistência. Pegando essas máximas aqui, observe que bate nessa região, mas não consegue ficar acima. Vou tirar todas as linhas, vou deixar só essas aqui das resistências. Bate nessa região aqui, até mesmo essa máxima desse grande candle de baixo, e não consegue permanecer acima. Então, é uma zona de resistência ainda, ou seja, uma dificuldade, mas enquanto não gerar algo ou para baixo dessa mínima ou dessa aqui, o viés ainda é um pouco mais positivo. E olhando para um gráfico diário, a tendência está indefinida, porque veio aqui gerando um topo descendente, enfim, apesar desse movimento forte para cima voltando para as resistências, tem um topo descendente. E olhando também para o último movimento, como ele foi um pouco mais forte e está sendo mais fraco, pensando em operações de curto prazo, superação da máxima, quebrando a sequência de máximas descendentes nessa região e da média móvel 3 períodos, aumentará a probabilidade de subida para o DI contrato F25. Seguindo aqui agora para falar, depois de juros, vou falar do S&P 500. Vou pegar aqui a outra plataforma gráfica, o TradingView. Lembrando, isso aqui tá o gráfico. Isso aqui que eu estou falando é o gráfico do S&P 500. Aqui que está aparecendo DI F25 é porque é do Profit ainda, tá? Então, só para não confundir. Então, aqui nós temos o S&P 500. Tá o... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Depois eu vou olhar isso com mais calma. Que é a marca d'água aqui no gráfico. Só para ficar um pouco mais evidente. Eu sei que tem um lugar aqui que eu aumento a aparência aqui da marca d'água. Marca d'água aqui, ó. Deixar ela um pouquinho mais escura. Pronto. Ok. Que aí dá para ver aqui qual gráfico eu tô, que aqui do lado é o DI. Falar nisso, o Profit poderia ter essa opção, hein, de reduzir a força, a intensidade dessa marca d'água aqui para não atrapalhar. Mas vamos lá, S&P 500. Se você também tiver algum comentário aqui, pode deixar aqui embaixo a respeito dessa questão dessa marca d'água. S&P 500. Tendência de baixo pelo gráfico semanal, topos e fundos descendentes. Gráfico mensal. Também alinhar com um cenário mais negativo, fechou mal mês passado. A expectativa maior é da gente ver S&P 500 buscando a região dos 3.500, essa região primeiramente aqui, ou podendo buscar então 3.250. Seria o caminho mais provável. Para mudar isso, só mesmo retorno para cima ali da média. E aí, olhando para um gráfico semanal, voltando aqui para o gráfico semanal, dá para observar que para mudar o cenário, que nesse momento é mais negativo de topos e fundos descendentes, teria que o quê? Acontecer um movimento para romper essa máxima, que é um nível ali de antigo suporte e resistência, região que vai ali dos 458 até um patamar de 477. Então, enquanto tiver abaixo desse patamar, o viés é mais negativo, o cenário é mais negativo, pensando no curto na verdade no médio a longo prazo. E aí, aqui olhando para o gráfico semanal, está dentro de um movimento de subida, que enquanto não perder a mínima ascendente, ainda tem chance, falando já de curto prazo, de poder ter algo mais para cima. Olhando até para um gráfico diário, gerou até um fundo ascendente no último pregão. Então, o retorno para cima da média reforça essa chance de ter algo mais para cima para essa semana que a gente vai iniciar agora, dia 4, amanhã, essa segunda-feira. E aqui no gráfico diário, o que muda essa expectativa e cria uma expectativa mais de baixa é justamente a perda da mínima desse fundo, que seria anular as mínimas ascendentes do gráfico semanal e aumentar a chance de queda. Ou seja, de isso acontecer, ou seja, perder essa mínima aqui e aumentar a probabilidade de queda para buscar essa região novamente de fundo. Então, por enquanto, terminou a semana com a sinalização positiva e ainda dentro do movimento de subida do gráfico semanal, o que cria uma expectativa de poder testar essa zona de resistência aqui na faixa ali dos 3.900 novamente, onde parou de subir e começou a cair. Lembrando que aqui a tendência ainda está sendo tendência indefinida com esse fundo ascendente.
fundo ascendente e topo descendente. Então, tendência de curto prazo está indefinida, mas de médio a longo prazo ainda aponta mais para baixo no S&P 500. Depois disso, vou falar aqui do petróleo, que está dentro de um cenário um pouco mais negativo nesse momento. A gente tem aqui topo e fundo descendente pelo gráfico diário. Então, a gente está falando de um viés mais negativo. Mas a gente olhando para o prazo maior, gráfico semanal. Observe que, vou até botar no gráfico mensal, que o cenário é mais positivo, pensando no prazo mais longo. Observe o cenário pensando no prazo mais longo, mais positivo, mas terminou o mês em queda. A perda da mínima do último mês é o que cria uma expectativa de baixa, de ter correção, que seria até algo natural voltar ali para a região da média, que nesse momento está na faixa de 94. Então, isso aqui seria algo que não seria algo ruim, pensando num prazo mais longo para o petróleo. E olhando para um gráfico semanal, a tendência ficando mais indefinida nesse momento. E aí, se eu pegar aqui o comportamento da última semana, veio aqui para tentar gerar um sinal de alta, volta e fecha abaixo da média. A perda da mínima dessas duas últimas semanas, principalmente a localizada aqui na casa do 107,06, é que reforça muito mais a chance que já terminou com essa expectativa de poder dar uma escorregada aqui para essa região de suporte, que já vem se sustentando ali acima dos $100. Então é uma região irrelevante para o petróleo, a região número lá redondo dos $100, o nível de suporte aqui começando na faixa dos 102 a 100 a $100, a região dos 98,50. Então, petróleo, viés um pouco mais de baixa nesse momento. Eu vou até pegar um gráfico diário novamente, falando que assim, gerou um forte topo, criando uma expectativa mais de baixa, candle de alta dentro de um grande candle de baixa e ainda mantendo uma expectativa um pouco uma chance maior de poder ter algo mais para baixo, alinhado com como terminou a semana pelo gráfico semanal e aquela chance de poder voltar para a região dos $100, que seria uma correção natural para o petróleo de uma tendência de prazo maior que ainda de alta. Seguindo aqui para falar agora, depois do petróleo, vou falar aqui então de PETR4, que terminou a semana bem, com alta de 8,52%, fechando ali acima da média móvel 3 períodos. Um fundo, apesar dele ser descendente, ou seja, reduz um pouco com a expectativa maior para cima, batendo em cima dessa zona de resistência. Então tem um nível importante aqui, desafio importante na Petro, na faixa dos 28,84 até a região dos 29,03. É um nível de preço importante. Enquanto o mercado não mostrar nada diferente do que tem aqui, ainda fica a chance maior de poder dar sequência a esse movimento de subida. Vai ser importante que diário está dentro de uma das médias, né? Ou seja, mesmo que a gente tenha aqui, está dentro da tendência de alta, porque superou essa máxima, mas ainda abaixo dessa região, aquela região que eu já falei dos R$29, falei até na análise de fechamento da sexta-feira. Então aqui o viés é mais positivo, até como terminou a semana. Mas ficar atento, quem está comprado, deixa o stop aqui abaixo dessa mínima dos 27,40. Aguarda aí mais uns 2 pregões, 1 a 2 pregões, para fazer alguma mudança desse stop daqui para baixo da mínima do candle, por exemplo, de terça-feira. Então ficar de olho, logicamente que eu vou falar aqui diariamente da Petro, na análise de fechamento do pregão, mas fique atento nessa região. Eu fico mais interessado em compra em PETR4 acima da região dos R$29. Mais interessado em posições na ponta compradora, com melhor relação de retorno e sinalizações acima dos R$29, que é aquela região que eu já comentei no gráfico semanal aqui dela, que é importante. Depois disso eu vou falar de Vale 3. Antes da Vale 3, vou deixar já no gráfico semanal da Vale 3, mas eu vou falar aqui falando aqui do minério, né? Contrato futuro de minério. A gente teve uma queda muito forte pelo diário, subiu, montou um topo, perdeu fundos anteriores, olha onde volta, que beleza. Volta aqui, gera sinal de baixa e está vindo para perder essa região. Seria o caminho mais provável. É muito mais provável que a gente tem, pode até não ser nessa semana, mas é mais provável, falando de curto prazo, da gente ver minério ali para baixo, esse contrato futuro aqui, para baixo da região ali dos 106,65. E olhando até para um gráfico semanal, dá para perceber isso também, a tendência de baixa do minério nesse momento, topos e fundos descendentes, tentativa nessa última semana de subida, de gerar fundo, mas observe também que perdeu força justamente na região de fundo anterior que eu já mostrei pelo gráfico diário, que era outro ponto aqui de resistência, que também tem topos aqui para trás, enfim, uma região bem importante. Então, por enquanto, caminho mais provável para baixo em relação ao minério, o que afeta também aqui a Vale 3, que está dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal,
No gráfico diário, está dentro também no viés mais de baixo, bateu em cima do nível de suporte. Não me interessaria muito por compra de um fundo ascendente se superar os 76,53. Por mais que possa vir a dar certo, essa eu deixaria passar abaixo da média, candle grande, o stop fica grande. Então, por enquanto não gerar nenhuma sinalização para cima, por mais que esteja no suporte e tenha respeitado o suporte do gap na casa ali dos 74,88 a 62, fica mais ainda apontando para baixo a Vale 3. Depois disso, vamos falar aqui das ações, na verdade dos índices, começando aqui pelo índice de consumo. Índice de consumo terminou, vou pegar aqui o gráfico semanal, semanal está aqui do lado já, terminou a semana em queda, segue dentro da tendência de baixa pelo gráfico semanal, curto a médio prazo, diário também dentro da tendência de baixa, mas com uma sinalização de fundo aqui no semanal, no diário, abaixo da zona de resistência do fundo anterior, mas já é um sinalzinho para poder ter algum processo de recuo aqui, de correção do próprio movimento de baixa do semanal. Mas para gerar algo realmente mais relevante, precisa retornar para cima dos 3.080 a 3.085. Essa região é isso aqui, ó, que mudaria a tendência de baixa de curto prazo para uma tendência indefinida. Então o desafio principal para ficar de olho ali no setor de consumo é na faixa dos 3.000 pontos, basicamente, e depois outra resistência forte perto da média ali, inclusive na faixa dos 3.044. Então, enquanto estiver abaixo desses níveis aqui, viés continua sendo de baixo, cenário ainda mais negativo para o setor de consumo. IEX, pegando ali o gráfico semanal, está enrolado em cima entre as duas médias do gráfico semanal, mas e olhando aqui até para cá, ó, tem essa região de suporte, antigos topos, que foi respeitada, tem essa região de resistência, que é do fundo anterior, em conjunto com o médio. Então está encaixotado aqui setor de energia, viés ainda de baixo, tentativa de subida mais fraca. Então, por enquanto, vai aos poucos apontando para poder perder essa região aqui de suporte. E olhando para o gráfico diário, dá para perceber o quê? Que a gente vinha com a tentativa aqui de gerar houve uma tentativa de retomada da tendência de alta de curto prazo, mas na sequência, na verdade, terça e quarta-feira, quarta e quinta-feira, na realidade, a gente teve aqui a mudança dessa tendência de alta para a retomada da tendência de baixo. Então, por enquanto, o viés é mais de baixo. Para o IEX é o que a gente está vendo aqui, a fraqueza para subir, vai aumentando a chance aos poucos de poder ter algo mais para baixo, setor elétrico. Depois do setor elétrico e FNC, setor ali financeiro, que está gerando sinal de alta pelo gráfico diário para poder ter um repique de alta. Esse sinal do gráfico diário está em cima de um nível de suporte do semanal, apesar da tendência também ser de baixa. Então, setor ainda também dentro da tendência de baixa. Na verdade, boa parte dos setores um pouco mais alinhados para baixo. Então, aqui a gente tem o setor em cima do suporte e um sinal de alta, que cria uma expectativa no diário de fazer isso aqui, de ter essa correção. Mas ainda continua com um risco maior das posições na ponta compradora. Tem até a possibilidade, assim, YouTube já gerou um sinal de alta, assim como aconteceu aqui, para ter um repique de alta. Só não exigiria, para quem está comprado, não exigir tanto para cima em termos de curto prazo. E TSA4 até gerou também um sinalzinho lá para possível repique de alta de uma tendência de baixa, que é uma alternativa para quem tem um perfil mais arrojado de se buscar compra e contra a tendência. IMAT, que é de materiais, tendência de baixa, muito provável a perda dos 4.953, que é basicamente o setor ali que tem Vale, que tem Gerdau, que tem Suzano, que tem Klabin, enfim, setor que está relacionado, que eu falei também ali do minério, né, que é um cenário mais negativo. Então aqui também tem um processo mais negativo. Por mais que tenha montado um candle de reversão chamado de martelo, sendo otimista, a expectativa seria isso aqui, ó, um movimento que não vá tão longe para cima, que seria uma correção em ABC dessa queda, para depois ter algo mais provável para baixo. Mas por enquanto não confirmar o sinal de alta, continua apontando mais para baixo aqui. O setor de materiais, tendência de baixa, topos e fundos descendentes bem forte por sinal, bem limpo o movimento, expectativa maior de queda. IMOB, setor imobiliário, gerou um sinal forte na sexta-feira. Bom fechamento. Esse aqui foi um dos melhores fechamentos, digamos, olhando para os setores.
fechou bem, né? O seu de consumo conseguiu gerar um sinalzinho também de alta, mas mais fraco do que esse. Esse que conseguiu fechar ele acima dessa região. Eu vou até comentar aqui nessa análise MRV3. Então esse bom fechamento cria uma expectativa de ter um movimento de alta no gráfico diário, após lá no gráfico semanal ter testado essa região, a tendência apesar de ser aqui de baixo, tendência de baixo, candle de definição em cima de um nível de suporte que cria uma chance, uma expectativa de poder ter esse repique de alta, essa correção. Até comentei nos stories aqui nesse final de semana sobre essa questão de repique. O que aumenta a chance de acontecer um repique? Né? Um movimento longo, forte de baixa, distante da média, em cima de um nível de suporte importante, e aí a sinalização de fundo podendo até ser num prazo inferior aqui, ó, que aumenta um pouco mais a chance de repique de alta. Mais relevante para sinalizações de compra no setor imobiliário acima da média em fundo ascendente dentro do setor, falando de CIRI3, de MRV3 e outros papéis dentro do setor. Seguindo aqui agora para falar das ações em si. A BEV3 gerou um belo sinal de alta na sexta-feira, falando mais em termos de operações de swing trade. Gerou um belo sinal de alta, engolfo de alta, criando expectativa de poder testar a zona de resistência ali mais dentro do patamar dos R$14. Depois disso, tem outro nível importante por volta dos R$14,30. Então, para quem está comprado, o stop fica abaixo da mínima desse candle de R$13,30, tentando pegar esse movimento até os 14 ou mais, principalmente 14,30. Relações com retorno para quem for entrar aqui agora já não é das melhores. A tendência pelo gráfico semanal ainda é de baixa e o desafio principal realmente vai ficar por volta dos R$14 para essa próxima semana, mas começou muito bem o movimento de subida do gráfico diário. Depois Cielo, que também teve um pregão muito forte na sexta-feira, 4,8%, está dentro de um cenário mais positivo pensando no prazo mais longo. Entrada aqui nesse nível tem um lado negativo em termos de relações com o retorno, é por conta da zona de resistência muito próxima e o stop vai ficar no mínimo abaixo da mínima desse candle anterior. Para quem está comprado em 3,72 ou se quiser um stop mais bem posicionado em 3,65. Mas entrada aqui nesse patamar, no máximo, colocaria uma relação de retorno de 1 para 1,5, sabendo que vai ter bons desafios pela frente. O contexto mais positivo de entrada pelo gráfico diário seria na retomada da tendência de alta, com fundo ascendente, ou enfim, sinalizações de alta já para cima dessa região aqui de 3,95, visto que a tendência nesse momento, na minha opinião, é uma tendência indefinida pelo gráfico diário, apesar de ser de alta no gráfico semanal e mensal. Gráfico semanal, principalmente. Depois disso, eu vou falar de MRV3, que, como eu disse, o setor imobiliário gerou um sinal de alta lá, ó, o índice do setor imobiliário. E aqui a MRV3, inclusive, já anulou a tendência de baixa. Opa, Dalton, vou entrar comprando aqui. É o risco um pouco maior por conta da tendência de prazo maior. E a questão, sempre quando eu falo, é a entrada já no terceiro candle do movimento de subida. O stop fica grande, mas é uma alternativa para quem quer comprar candle de força com stop aqui e tentar pegar pelo menos o tamanho dessa barra aqui, desse candle, em termos de objetivo, é uma alternativa. Porque vai ter resistência mais relevante mesmo pela frente, aqui no gráfico diário, lá na casa dos, perto ali dos R$9. Na verdade, de R$9 até os 9,15. Zona principal de resistência. Caso aconteça algum processo de correção na semana, algum candle de baixa aqui no gráfico diário, dá para avaliar uma possibilidade de compra tentando pegar um movimento de subida. Ou seja, um lugar que traga um stop um pouco mais curto pelo gráfico diário, usando até a volatilidade para tentar pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário. Ficaremos atentos. Se tiver alguma oportunidade dessa, eu devo recomendar aqui dentro do aplicativo DV Invest, então você fica antenado aí no aplicativo. ELET3, ativo que terminou o dia, a sexta, com queda de 0,76%. Lembrando, IEX, a ELET3 é um dos ativos mais fortes dentro do setor. O setor dando sinais de enfraquecimento, quase não saiu. E aí aqui, ó, e falando em enfraquecimento, o que seria então interessante para buscar a operação de compra em ELET3? Fundo mais próximo possível da média e da zona de suporte, antiga resistência por volta dos 44,90 a 44,50. Então gerou algum retorno do preço aqui, sinalização de alta no decorrer da semana, dá para buscar a compra de swing trade na ELET3. MDIA3, ativo que pode trazer oportunidade de compra, seja de pivô de alta ou mesmo de um fundo, superação da máxima desse último candle. É próximo da resistência, né? Próximo da máxima. Eu vou entrando aqui, botando stop aqui,
a distância para cá é menor do que o tamanho do stop. Esse é o ponto negativo e isso aqui ainda também funciona como nível de resistência. Então o ponto mais negativo seria esse, mas por enquanto pelo gráfico semanal está dentro de uma tendência de alta nesse momento. Tá? Depois de MDA 3, vou falar aqui de VEG3, que já tem um sinal de alta, inclusive a gente está dentro de uma posição comprada, é algo parecido ali que pode acontecer com o MDA 3, está dentro de um sinalzinho de alta bom e podendo ter algo maior para cima. Então seguimos com um stop para baixo da região dos 25,53, já passei esse comentário, essa operação até durante a semana. Vamos ver se ela ganha força para ultrapassar essa barreira aqui, que é a questão do desafio, né? Quando entra próximo da zona de resistência, tem isso, o papel pode não andar, não evoluir para cá. Então, vou avaliar pelo menos o pregão da segunda-feira para ver se mudo o stop dessa posição ou mantenho no ponto que se encontra. Depois de VEG3, MYPK3 também é um ativo que já gerou uma sinalização de alta, um engolfozinho de alta no gráfico diário. Está aqui meio que enrolado nessa região. Se eu pegar aqui um gráfico semanal, dá para ver aqui, ó, movimento mais lateral, mas a tendência de alta, então mantendo a expectativa mais positiva, assim como o CL3 pelo gráfico semanal, expectativa mais positiva. Diário subiu, lateralizou aqui, esse rompimento aqui pode ser o principal sinal para compra. Outro é já aqui na superação da máxima desse candle, confirmando esse fundo que foi gerado no gráfico diário, também outra alternativa de swing trade na ponta compradora. REC V3 tem aqui um movimento do gráfico diário que superou ali uma máxima anterior, trazendo ali uma mudança da tendência e lateralizando aqui. Então, essa lateralização permanecendo em cima da média, pivô de alta, possibilidade de abrir compra de swing trade nesse papel, visto que gerou um sinal de alta no semanal, um fundo em cima do suporte, mas ainda com resistência boa pela frente, na faixa ali dos R$ 26,50, 26,20 a R$ 26,50. GGBR4, falando um pouco mais para venda. Poxa, Dalton, como assim vender aqui? Não é vender aqui que eu quero dizer. Se Dalton, se eu superar essa máxima, vou comprar, vou tentar pegar um movimento até médio. Pode ser, mas é apertado. Eu prefiro olhar para o papel e se fizer algo assim e gerar sinal de baixa no decorrer da semana, fico mais interessado em venda em GGBR4. Lembrando do setor lá de mineração, siderurgia. KLBN 11. Temos o ativo também travado em cima da média, dentro da tendência de baixo pelo gráfico semanal. Dependendo do comportamento que ela fizer por aqui, eu também me interesso um pouco mais para venda do que para compra. Compra, basicamente, se voltar aí para cima da região dos 20,40, 20,50, passar a gerar sinalizações de alta. Prio 3, dentro do setor ali de petróleo, gerou um sinal de fundo ascendente, mas nada muito relevante nesse momento. Pode até caminhar um pouco mais para cima, mas eu vou ficar um pouco mais de olho se não conseguir ganhar essa força toda para cima, um pouco mais antenado em venda. Por quê? Porque lá no gráfico semanal ela perdeu toda essa região aqui de suporte e agora já funciona como resistência. Então, se não conseguir ganhar força para cima dessa região aqui, região essa localizada na faixa dos 23,58, interesse maior de abrir posição de venda nesse ativo, a favor de um provável movimento de queda que caminhe mais para essa região aqui assim, ó, de fundos anteriores. E por último, vou falar de Qual 3 aqui, que no pregão ali de sexta-feira conseguiu proporcionar um sinal de alta em cima do suporte. Quem gosta de operação contra tendência é um ponto para buscar esse tipo de entrada, mas olhando para o semanal, o forte topo que foi gerado no semanal, cria uma expectativa maior de baixo. Então é um ativo que eu ficaria um pouco mais, igual o GGBR4 ali, um pouco mais interessado em fazer o quê? Tentou subir aqui, batendo em nível de resistência, média móvel, essa região aqui de topos anteriores. Meu interesse maior seria venda, para perda desse provável candle aqui de um fundo que ela possa vir a fazer, caso aconteça esse desenho que eu acabei de mostrar aqui na tela. Então, eu ficarei mais interessado em venda em Qual 3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Espero que tenha sido útil aí esse giro falando dos setores, falando de diversas ações, falando também do mercado desde petróleo, falando de minério, falando de S&P 500, dólar, juros, enfim. Deixe seu like, joinha, comente aqui embaixo. Registre também seu pedido de análise para os próximos pregões. Agradeço demais por sua participação aqui. Um grande abraço, uma excelente semana para você.